porque tem reforço chegando no Mengão. Vamos comentar sobre isso, tem nova proposta por outro reforço do Mengão, várias outras notícias do Flamengo, você que tá aí, toca aí meu parceiro e minha parceira, tocou então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, mas primeiramente, lógico, quero dar aqui todas as minhas homenagens a esse mito da televisão brasileira, o maior comunicador da história da comunicação brasileira, Silvio Santos. E o Flamengo escreve: o Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do apresentador Silvio Santos, o maior comunicador da história da televisão brasileira. Os domingos sem Silvio Santos jamais serão os mesmos. Muita força aos familiares e amigos nesse momento tão triste. Descanse em paz, Silvio Santos, grande apresentador da televisão brasileira, 93 anos de idade, viveu bastante. Parabéns por tudo, Silvio, que você fez pela televisão brasileira, né? E desejo um caminho de luz, um caminho de muita paz, que Deus conforte a sua família. E vamos seguindo aqui todos os clubes do futebol carioca, do futebol brasileiro, a TV Globo também, a TV Bandeirantes também, desejou condolências aí, sentimentos, enfim, sigamos aqui com as notícias do Flamengo. Você sabia, aliás, que o Flamengo foi o campeão da última edição do torneio criado pelo Silvio Santos? Em 97, o rubro-negro largou o Carioca e ganhou a Copa dos Campeões Mundiais em cima da equipe do São Paulo. Em 1995, em parceria com a empresa Sport Promotion, a SBT inventou a Copa dos Campeões Mundiais, que reunia os times brasileiros que já haviam ganhado o Mundial Interclubes até então, Flamengo, Grêmio, São Paulo, Santos. O torneio, em caráter amistoso, era disputado em julho, depois dos estaduais. E antes de começar o brasileiro, em duas sedes fixas. O SBT bancava todos os custos de logística e pagava a cada clube uma cota de $200 mil pela primeira fase, disputada no modelo de todos contra todos, e os dois melhores iam avançando para a final. O campeão recebia mais de $200 mil e o vice $100 mil, segundo informado pela imprensa da época, né? E o Flamengo venceu esse torneio no ano de 1997, né? Aqui, ó. Em 1997, mesmo sem o craque Romário, que estava na seleção da Copa América, o time dirigido pelo técnico Sebastião Rocha estreou 0-0 contra a equipe do Santos, no estádio Pedro Pedrocian, em Campo Grande, e depois empatou com o São Paulo em 2-2 no Mané Garrincha, com gols de Iranildo e Maurinho. Precisando ganhar o terceiro e último jogo, novamente em Brasília, o rubro-negro atropelou o já eliminado Grêmio por 4-2, com 2 gols de Lúcio e um de Fabiano e outro de Maurinho. Com o resultado, o Flamengo se classificou para a final para jogar contra a equipe do São Paulo, minha galera. Então, bem bacana aí esse torneio que existia, a Copa dos Campeões. Enfim, todas as homenagens aí, lógico, devem ser realizadas ao Silvio Santos. Tite define time titular do Flamengo em treino na tarde desse sábado. É o último antes do jogo contra o Botafogo. Em meio à série de problemas físicos que existem no Flamengo, né, tem a possibilidade do Gerson e o De La Cruz serem poupados, né, sequer relacionados para esse confronto de amanhã contra o Botafogo. Pedro e Gabigol, lesões na coxa, e Eric Pulgar, suspensos, são desfalques carimbados e confirmados, além do Cebolinha e o Vinho, que não atuam mais em 2024. O Flamengo tem um provável time aí, né? O goleiro Agustin Rossi, zaga deve ser formada aí por Davi Luiz e Fabrício Bruno. Existe a expectativa do Fabrício Bruno fazer a sua última partida pelo Flamengo. Tem uma expectativa do Léo Pereira jogar também na lateral esquerda, vamos ver aí. Na lateral direita, o Wesley deve ser escalado, tem em vista que também pode ser uma das últimas partidas do Wesley pelo Flamengo. Na primeira volância, Alan. Na segunda volância, aí vai ter que existir um debate se vai botar o Igor Jesus, se vai botar... Aliás, o
o Flamengo não tem o Pulgar, que está suspenso também, então não pode botar o Pulgar, né? Se vai botar o Igor Jesus, se dá uma forçada no Gerson, se muda o esquema, né? Vamos ver aí quem que o Tite, mas a priori, ele de repente vai ter que escalar o Gerson ali como segundo homem de meio de campo. De um lado, Luiz Araújo, do outro, Bruno Henrique. De Arrascaeta vai ter que jogar, então ele vai botar o Lohan ali. E mais à frente, Carlinhos. Esse é o Bruno Henrique e o Carlinhos é certeza de jogar contra a equipe do Botafogo amanhã, que talvez poupe alguns titulares, porque tem um confronto no Allianz contra a equipe do Palmeiras. Inovação no CT Ninho do Urubu. O goleiro Agostinho Rossi utilizou pela primeira vez durante os treinos um óculos especial que reduz a visão para melhorar o seu tempo de reação. Rogério Maia, preparador de goleiros, explicou que o óculos gera diversas distrações, simulando a interferência de um defensor à frente do Rossi. Maneiro, hein, rapaz? Maneiro essa tecnologia aí. Já está circulando pelas redes sociais esse vídeo, né, do preparador de goleiros do Flamengo batendo ali as bolas no gol e o Rossi com esse óculos especial fazendo as defesas, simulando situações que acontecem no jogo, né? O cara chuta, tem um na frente, tem o outro, e aí atrapalha o goleiro. Muitas das vezes, falhou, mas, pô, tinha 700 caras ali do outro time, até mesmo do mesmo time na frente, e acaba dificultando ali a defesa do goleiro. Flamengo divulga valores de ingressos para o jogo contra o Bragantino no estádio do Maracanã. Jogo esse válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Partida acontece no dia 25 de agosto, às 8 horas da noite. As vendas para sócios torcedores abrem na segunda-feira, depois de amanhã, dia 19, com os valores entre 20 a 325 reais. Para o público geral, a venda abre na terça-feira, às 10 horas da manhã, com valores entre 40 a 700 reais, né? Aí é minha entrada, mais o mais caro da inteira, né? Enfim, nação rubro-negra certamente deve lotar esse jogo, é um jogo muito importante para o Flamengo, é um jogo que vai estar ali enroscado com o Bolívar, né? Depois do Bolívar, o Flamengo tem esses confrontos aí, o Flamengo tem que ir com tudo, porque diz o Landim que quer ganhar tudo, né? Agora, eu acho que para ganhar tudo tem que reforçar esse elenco. Com esse elenco, com as lesões, tem que definir prioridades. Se você tenta abraçar o mundo, depois você termina sem nada. É só isso que eu sei, mas, enfim, vamos avançando aí, pessoal. Conmebol anunciou a escala de arbitragem dos jogos da volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O duelo entre Bolívar e Flamengo na altitude de La Paz será comandado por Yael Falcão Pérez, da Argentina. Ele será auxiliado pelos dois argentinos Facundo Rodrigues e Maximiliano Del Ieso. O árbitro de vídeo, por sua vez, será comandado por Mauro Vigiliano, que também é argentino. Bolívar e Flamengo se enfrentam na próxima quinta-feira, às 9h30 da noite, no estádio Hernando Siles, em La Paz. O rubro-negro pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim avança às quartas de final da Libertadores da América, mas é perigoso, né? O Flamengo já conseguiu uma classificação assim que foi contra a equipe do Palmeiras, né? Perdendo por 1-0, mas lá é altitude, lá exige vigor físico. O Flamengo tá mutilado, o Flamengo tá sem os dois atacantes, o Flamengo tá sem o Vinha, o Flamengo tá sem Ayrton Lucas não. O Flamengo tá sem o Matias Vinha, né? Então é uma situação complicada que vai passar o Flamengo aí nesse jogo contra a equipe do Bolívar, então não pode se calçar no regulamento. Tem que jogar para valer. Tem que ter troca de passe, cadenciar o jogo. Davi Luiz não precisa pegar a bola e sair correndo. Rossi não precisa pegar a bola e devolver para o adversário, troca passe. Mas é difícil, meu amigo. Mental, velho. É difícil, vai ser difícil, não tem jeito. Léo Pereira, do Flamengo, isola-se como zagueiro com mais gols do novo Maracanã. 9 dos 11 que marcou com a camisa rubro-negra foram no estádio onde o clube manda suas partidas e 78%
foram de cabeça, minha galera. Olha aí, Léo Pereira é o primeiro com 9 gols, os 9 pelo Flamengo. Em segundo tem um Gum, ex-jogador do Fluminense da Chapecoense. Depois tem o Nino do Fluminense. Fabrício Bruno do Flamengo é o quarto jogador com mais gols de cabeça pelo novo Maracanã. O Gustavo Henrique, ex-zagueiro do Flamengo, é o sexto jogador com mais gols no novo Maracanã. E o Rodrigo Caio é o nono, né? E o 10º é o Wallace, né? Pela madrugada, para lembrar desse zagueiro Wallace aí, eu vou te contar uma história. Flamengo tem 4 jogadores na pré-lista do técnico Dorival Júnior para eliminatória, falar Copa do Mundo, mas não é Copa do Mundo, para as eliminatórias da Copa do Mundo dos Estados Unidos e México, né? Canadá, um monte de país aí, de 2026. Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Gerson e Pedro fazem parte da lista e o Flamengo já foi notificado, tá? Já foi notificado na sexta-feira. Treinador ainda fará cortes até que os 23 sejam definidos para enfrentar o Equador e o Paraguai em setembro. Logo na primeira semana de setembro vai acontecer essa data FIFA. Existe a expectativa, isso não está confirmado ainda, que a CBF marque o jogo do Flamengo contra a equipe do Internacional para esse período de data FIFA, porque o Flamengo está devendo o jogo contra o Internacional, e isso seria terrível para o Flamengo. Seria horrível, porque o Flamengo não teria o Fabrício Bruno, não teria Ayrton Lucas, não teria Gerson, não teria Pedro. Fabrício Bruno, quem sabe, já teria, pode ser até vendido antes. Não teria, aí eu já contei 4. Aí pode não ter apesar que o Pedro tem lesão também, tem que ver como é que, mas até lá, quem sabe recupera. Não vai ter os uruguaios, não vai ter o Varela, não vai ter o De La Cruz, não vai ter o De Arrascaeta, o Vinha não vou contar porque tá machucado, então 7. O Flamengo pode ter até 7 desfalques, caso a CBF marque esse jogo contra a equipe do Inter nesse período de data FIFA. Então, é aí que entra os dirigentes do Flamengo, o bastidor do Flamengo, para impedir que aconteça ou as convocações ou então que esse jogo seja marcado para esse período de data FIFA, né? Vamos ver como vai ficar essa situação. É uma expectativa, não está cravada ainda, mas já vamos falando antes para jogar uma pressão para que isso não aconteça. Assim como no ano passado, o Gabigol já está preparando mais um evento para comemorar o seu aniversário de 28 anos. A festa contará com 500 convidados e, a princípio, está agendada para o dia 2 de setembro na cidade do Rio de Janeiro, informa no Jornal Globo. Eu, sinceramente, não vejo nada demais. Deixa ele comemorar o aniversário dele da forma que ele quiser. Agora, o Gabigol, para mim, falar um negócio pra vocês, o pessoal vai ficar puto comigo. Mas vou falar. O Gabigol, pra mim, ele tá se tornando, a passos largos, um ex-jogador de futebol que ainda joga futebol. É isso que pra mim tá acontecendo. Pra mim tá acontecendo com o Gabigol o que aconteceu com o Lucas Lima. Pra mim tá acontecendo com o Gabigol o que aconteceu com o Luan. Pra mim tá acontecendo com o Gabigol, guardadas as devidas proporções, o que aconteceu com o Hazard. Que sai do Chelsea jogando pra caramba, chegou no Real Madrid, não jogou nada, Vinícius Júnior chegou já abalando. Pra mim é isso que está acontecendo. Porque é lamentável ver o Gabigol dentro de campo hoje, eu tenho que falar a verdade aqui. O lendário goleiro Peter Cech mandou um recado para o Lucão, goleiro do Sub-20 do Flamengo, que vem sendo relacionado pela equipe profissional. Davi Luiz foi quem intermediou esse contato, informa o Flazoeiro, e vai lembrar que o Lucão deve estar no campo lá no dia do Sub-20, hein? Na final do Mundial Sub-20, no estádio do Maracanã, no dia 24 de agosto, aí vai ser um jogão. Thiago Cabageiro, centroavante da equipe do Nacional do Uruguai, que está sendo especulado no Flamengo nos últimos dias, começou a seguir o Flamengo nas redes sociais. Surgiram informações que o Flamengo realizou uma proposta de empréstimo com opção de compra pelo mesmo. Vai lembrar
que o Nacional está na Copa Libertadores da América, disputando o avanço às quartas de final com o São Paulo. Primeiro jogo no Uruguai foi 0-0, agora tem o segundo jogo lá no estádio do Morumbi. Querem mais? Southampton aumentou a pedida por Carlos Alcaraz. A primeira proposta foi de 18 milhões de euros, 108 milhões e 600 mil reais. O rubro-negro já enviou uma contraproposta para o clube inglês. Além do Flamengo, a Lazio também tem interesse na contratação do meio argentino, informa Uriel Luggets. Ele que cobre o futebol da Inglaterra, o futebol internacional. Então o Flamengo subiu a proposta para contratar Carlos Alcaraz. Vamos ver se eles vão aceitar. Lógico que o Flamengo não fez aquela proposta maluca de dar Vitor Hugo, de dar Iago, de subir proposta. Daqui a pouco tá dando clube para contratar esse jogador, né? Para mim uma loucura. Mas vamos lá, vamos avançar, pessoal. O pessoal pergunta muito. E a negociação do Flamengo e Bragantino pelo Matheus Gonçalves? Galera, a última proposta do Bragantino foi de 6 milhões de euros mais 2 milhões de euros, totalizando 8, depois que o meia atingisse 15 jogos por 70% dos direitos. O Flamengo recusou e disse que topa pagar esse valor se for por 60% dos direitos econômicos. O Flamengo estava irredutível pelos 50%. Não, só vendo 50%, porque o Flamengo sabe que lá ele vai ter rodagem, que lá ele vai jogar, que lá ele vai se desenvolver, e depois o Bragantino vende o cara por uma grana absurda, que eles têm esse trabalho lá, fizeram isso com o Claudinho, fizeram isso com o Natan, fazem isso com um monte de jogadores. Flamengo agora não, tá, dou mais 10% para vocês aí, vão aceitar? E tá paralisado, mas o Homem Mengão trouxe, por exemplo, que na próxima semana deve sair aí o negócio entre Flamengo e Bragantino. Galera, a equipe do Al Hilal de Mr. Jorge Jesus deu-lhe uma enfiada de 4-1 sobre o Al Nassr do Cristiano Ronaldo, e o Al Hilal conquistou a Supercopa da Arábia Saudita. O confronto marcou o último jogo de Michael pelo time de Jorge Jesus. Como o Gustavo Henrique, dando choque, falou ontem, ele cravou que o Michael é jogador do Flamengo, ele foi o primeiro a cravar essa situação. De fato, após o jogo, o Michael, junto com o Mister, né, deu tchau ali para a torcida, né, demonstrando uma clara despedida do jogador da equipe do Al Hilal. Se tem informações aí, o Paparazzo trouxe, que o atacante Michael contratou uma transportadora para levar a sua caminhonete de Goiânia para a cidade do Rio de Janeiro. A caminhonete é blindada e pesa 700 quilos, o que elevou o custo do transporte. Apesar do alto valor, o atleta decidiu seguir em frente e o veículo já está a caminho da cidade do Rio de Janeiro. O próprio Michael realizou o pagamento via Pix de metade do valor do transporte da sua picape para a cidade do Rio de Janeiro, né? Para transportar de Goiás, estava lá em Goiás, aqui para o Rio de Janeiro. Segundo a apuração do rubro-negro, eles trazem uma informação parecida com o Gustavo Henrique dando choque. O mundo rubro-negro tem muita informação quente do Flamengo, tá? Michael deixou o Al Hilal e é o mais novo reforço do Flamengo. O clube carioca deve fazer o anúncio oficial da contratação do atacante na próxima semana, né? E aí deve desembarcar aí na próxima semana para assinar o acordo com o Flamengo. O Flamengo nega, o staff do jogador, como o companheiro Flazoeiro já apurou também colheu algumas informações, nega, diz que só vai resolver isso a partir de amanhã, que agora ele vai comemorar lá que ele foi campeão. E, cara, se confirmando, é uma baita contratação. É uma baita contratação, já era bom, deve ter evoluído com o Mister, que tem essa capacidade de evoluir jogadores, enfim. Vamos ficar atento, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, Saudações Rubro-Negras.